Uma saudação especial à comunidade que ainda aqui está presente, servidores municipais. Eu quero dirigir essa fala justamente aos servidores municipais, tendo em vista o ingresso dos projetos de lei que tratam da alteração de padrão de vencimento e também do reajuste salarial para a data base de 1º de abril. E fazer um retrospecto aqui do ano passado, em que a prefeita encaminhou para essa casa um projeto de lei que alterou o padrão de vencimento de 892 servidores municipais. 892 servidores tiveram aumento de padrão. Quem são esses servidores? Aqueles que ganhavam menos na prefeitura. Auxiliar de serviços gerais, operário, servente, calceteiro, coveiro, pintor, agente comunitário de saúde, que depois também teve um novo aumento de padrão em decorrência de uma lei federal, então o município já se adequou, tiveram 2 aumentos de padrão. Auxiliar de disciplina, auxiliar de saúde bucal, e aqui uma equiparação de padrão também. Se aumentou o padrão do auxiliar de enfermagem e do técnico de enfermagem. Se fez naquela época o que nós dizíamos aqui de justiça social, porque se for aplicado exemplificadamente um aumento salarial padrão de 10%, isso vai representar, vereador Raul, nosso vice-líder do governo, que aquele servidor que ganha R$2.000 vai ganhar um aumento de R$200. Agora, aquele servidor que ganhar 5.000 vai ganhar 500. O que ganhar 8.000 vai ganhar R$800. A diferença salarial daqueles que ganham pouco para aqueles que ganham muito vai abrindo cada vez mais. E o servidor que ganha menos, e pegando um ponto de corte em torno de R$4.000 a R$4.500, que representa mais de 50% do funcionalismo, ele vai tendo um prejuízo real de R$300, R$400, R$500 por ano, porque vai aquele que ganha mais consumindo a folha de pagamento. E aí tem situações que eu não consegui entender, e eu procurei pautar o trabalho nosso aqui, da nossa assessoria, em buscar dados, para entender o que aconteceu nos últimos anos, e por que não se tinha essa cultura, vereador Gerson, do aumento de padrão, para categorias, por exemplo, que tiveram a criação do cargo em 1999, há mais de 20 anos. E nós temos categorias que tiveram sua criação em 2019, em 2005, em 2011, que tiveram aumento de padrão. E pior, aumento de padrão do 10 para o 11, do 8 para o 9, diminuição de carga horária, quer dizer, ganhando benefícios, nada contra a conquista de benefícios, mas ganhando benefícios que, ao nosso ver, não fazia justiça social com aqueles que ganham pouco. E aí se chegava naquele percentual de folha de pagamento, sempre perto do limite, e a desculpa para aqueles que ganhavam menos era de que não poderia se aumentar o padrão, porque não tem laço na folha de pagamento, porque são muitos funcionários, e aquelas categorias que ganhavam mais, eram 10, eram 5, eram 8 funcionários, acabavam sempre tendo os benefícios. O que a prefeita fez? Ela pegou a lista dos servidores, do padrão da prefeitura, e virou de ponta cabeça. Começou a fazer o inverso, de dar mais benefício, mais aumento de padrão para quem ganha pouco. Por isso nós chegamos a este ano, além dos 892 servidores beneficiados no ano passado, esse ano, 968 servidores estão recebendo aumento de padrão. E o que representa isso para eles? Quero dar o exemplo aqui, está a Miriam Kelly, que é atendente de MEI, com mais algumas colegas, que há tantos anos buscou um aumento de padrão para a categoria, que são mais de 500 servidores. O aumento de padrão para esta categoria, do padrão 4 para o 5, vai representar para elas 22,67% no salário. Isso é R$300.
Talvez se desse 1 ou 2% a mais de aumento real para todas as categorias, elas ficariam de novo para trás, ganhando 500, 600, 800 reais a menos do que aqueles servidores que estão na ponta, que ganham mais altos salários. Então está se buscando, eu quero comunicação de liderança, presidente, para continuar o raciocínio aqui. Está se buscando, dentro de um princípio de justiça, de equidade, de isonomia, beneficiar quem precisa ser beneficiado. O mesmo nós podemos dizer aqui de outra categoria, dos motoristas. E aqui nós estamos falando dos motoristas, são 107 servidores. Bem verdade, nós conversávamos aqui com alguns motoristas da saúde, aqui nas galerias, que em 2019 se criou uma GF, onde alguns motoristas, que têm o mesmo concurso, mas que estavam na saúde, passaram a ganhar R$530 a mais no salário, porque estavam na saúde. Agora, os outros cargos, como agente administrativo, servente, o operário, o próprio secretário, independente de qual secretaria que ele está, dentro da isonomia, ele ganha o mesmo salário, dentro da sua categoria para a qual ele prestou concurso. Dentro do estudo que foi feito, se procurou contemplar os motoristas com um aumento de padrão salarial dos 5 para o 6, que vai representar para eles 18,31. Isso são R$460, arredondando. Considerando que esses motoristas estão na classe C, D e E, tendo em vista o tempo de trabalho, porque eles já ganharam seus triênios, seus avanços, que a lei também prevê, nenhum deles vai ter prejuízo. Pode haver uma compensação. Aí me disseram, olha, mas nós trabalhamos com doente. Eu digo, bom, daí é uma questão de avaliar a insalubridade. É questão de avaliação de direito e nós vamos abrir esse diálogo também, assim como fizemos aqui com os eletricistas que passaram a ganhar nesse ano a periculosidade. Então não pode-se ter uma compensação, criar uma gratificação para uma determinada categoria, se ela tem um direito, paga o direito, porque senão lá na frente nós vamos pagar. Agora a análise que nós temos que fazer, ela é inversa também. É pegar esses motoristas e analisar desde 1999, quando foi criado o cargo deles, são 20 anos, quanto eles perderam por ano nessa situação do aumento que foi padrão para todas as categorias. Então, quem ganha mais, sempre ganha mais. E quem ganha menos vai acabar tendo essa diferença cada vez mais distante e não consegue acompanhar o avanço salarial que outros conseguem, porque o salário base, enfim, é maior. Então, acho que é muito justa essa forma, e nós temos aqui, neste ano, então, contemplados, além dos atendentes de MEIs e motoristas, que eu dei aqui os exemplos mais específicos, borracheiro, carpinteiro, instalador hidráulico, marceneiro, pedreiro, almoxarife, chapeador, desenhista, mecânico, operador de máquina, pintor, soldador, intérprete de libras, agente administrativo auxiliar, educador, cuidador, instrutor de oficina de cultura e o torneiro mecânico. Todos cargos antigos já, criados há muito tempo, e que ainda não tiveram um olhar para se ter um aumento de padrão. Ainda tem alguns cargos que não foram contemplados, alguns deles criados a partir de 2015 em diante, cargos aqui em 2022, 2019, mas bem verdade, é preciso entender que o que está sendo feito é o justo, é o correto, é o legal, e nós vamos procurar ao longo da semana estar conversando, já fizemos questão de que esse projeto não fosse a votação no dia de hoje, para que ele fosse bem compreendido pelos colegas vereadores e também pelas categorias, porque às vezes, mesmo tendo a representação sindical, que dialogou com o governo, pode ser que não cheguem todas essas considerações e informações aos servidores. Então eu penso que é um grande avanço, vereador considerando Henrique, em 2 anos que nós estamos com mais da metade dos servidores sendo contemplados com aumento de padrão, sem contar os professores que recebem
o mínimo do piso, e quando não atinge, o município complementa o piso, e tem um plano de carreira próprio, então que já tem os seus avanços fixados nesse plano de carreira.